os modelos que foram construídos, os modelos de abstração que foram construídos, e na verdade não só de abstração, mas de implementação, que foram construídos para que o mundo real pudesse ser implementado no mundo virtual, né, no mundo digital. Então, a gente vai iniciar essa aula falando de alguns conceitos e da necessidade dessa modelização, dessa transformação dessas informações de um formato para um outro formato, para que você consiga, de fato, fazer os processamentos de forma adequada e dentro de um computador. Então, o mundo real, ele é contínuo e complexo, mas a capacidade de processamento e análise das informações são limitadas. Então, o mundo real, ele tem várias possibilidades, né? N possibilidades de ser medido, mas a capacidade de medição ainda é restrita para o todo. Então, o homem já consegue fazer dezenas, N, né, medições no planeta Terra, mas ele não consegue medir tudo, certo? E mesmo se ele conseguisse medir tudo, a gente ainda não tem infraestrutura suficiente para conseguir processar todas essas informações de forma adequada. Mesmo com o avanço da tecnologia, com os grandes servidores de dados que fazem grandes processamentos, e talvez com o avanço da tecnologia quântica, a gente possa, de fato, conseguir mais aumentar a capacidade de processamento que a gente tem hoje. Mas, de fato, esse processamento ainda é muito limitado, principalmente quando a gente pensa em pequenos grupos de trabalho, pequenos locais que têm um simples computador, né? Então, essa modelização dessas informações do mundo real, quando a gente pensa em um modelo, a gente pensa que esse modelo representa o real. Só que a representação do real em um modelo, a não ser que seja um modelo 1 para 1, né, na escala de 1 para 1, essa modelização sempre traz contrações, né, mudanças de formas, de tamanho, readequações necessárias para que você consiga fazer um processamento dessas informações, e dependendo do seu objetivo de uso das informações, o modelo vai ser diferente para cada objeto. Então, um determinado objeto é modelizado para um objetivo de uma forma, e para um outro objetivo ele pode ser modelizado de outra forma. Então, é preciso que cada especialista transforme o conceito de suas disciplinas sobre o mundo real em representações computacionais mais adequadas para capturar a semântica do seu domínio de aplicação. Então, os geógrafos, eles transformam os seus conceitos em um modelo, né? Esse modelo é um modelo representativo desse mundo real. Então, é necessário que tenha essa transformação para que a gente consiga fazer um processamento computacional dessas informações. Então, todo modelo tem limitações. Todo modelo tem limitações. Todo modelo não representa de forma fiel o que é o mundo real, o mundo que a gente vive. Sempre vai ser uma representação com distorções. Entretanto, até essas distorções, elas podem ser medidas. Então, o modelo mais próximo do real, ele também é um modelo que consegue perceber o que não é igual ao real. Então, os especialistas como o geógrafo, né, eu citei já o geógrafo uma vez, mas
o agrônomo, o arquiteto, o engenheiro, o climatólogo, o meteorologista, o sociólogo, todos esses, eles têm que converter os seus conceitos das suas disciplinas, da sua área de atuação, para um modelo de dados adequado para o processamento dessas informações. A escolha do modelo, né, reverbera nos tipos de operações que podem ser realizados e nos resultados que podem ser obtidos. Então, um modelo é adequado para o objetivo do seu trabalho. Então, se você trabalha com um mapeamento de uso da terra, você pode usar vários formatos de dados, certo? Vários formatos de modelo, mas é claro que há um modelo que pode se adequar melhor a esse formato. Se você quer transmitir os seus dados pela internet, há um modelo que é mais adequado, um modelo de implementação que é mais adequado para essa transmissão de informações pela internet. E se você escolhe um modelo inadequado, por exemplo, quando você for transmitir, continuando com esse exemplo de internet, quando você for transmitir essas informações para a internet, o processamento, a transmissão dos dados vai ser muito mais pesado, então vai deixar lento o procedimento e você não vai conseguir tirar a melhor performance dessas informações e nem do processo todo. Então, é muito importante você ter um conhecimento adequado do modelo que você está utilizando logo no início do seu trabalho. Parece ser, no nosso cotidiano, isso fica em segundo plano, certo? Mas, de fato, existe essa construção do modelo dessas informações e é necessário a gente entender esse modelo, pois ele reverbera, né, nos processamentos futuros, né, no armazenamento das informações, na transmissão dessas informações, no resultado final, pode reverberar a escolha do modelo no primeiro momento. Então, não há um único e totalmente abrangente modelo de dados que seja o melhor para todas as circunstâncias. Então, a cada objetivo, você vai ter que utilizar o modelo mais adequado para aquele objetivo. A função dessa modelização de transformar o mundo real no modelo de dados de fato, está na relação de operação de um sistema de informação geográfica, a operação computacional. Então, as informações do mundo real, elas têm que ser convertidas de alguma forma para esse mundo computacional, para que você consiga fazer os processamentos. Então, há um ciclo, né, de mundo real, o modelo de dados, que seria a descrição e a representação desse mundo real, a operação no SIG, que seria a análise e a apresentação desse mundo real, né, dessa modelização e desse mundo real, e essa operação ela vai ter uma saída, e essa saída é uma saída para as pessoas, para o técnico, para o profissional, né, para as pessoas, e é uma saída que busca a interpretação e a explicação desse mundo real. Então, há um retorno para o mundo real. Então, do mundo real, um modelo de dados sobre esse mundo real que descreve e representa esse mundo real, há um procedimento, há um processo de análise e apresentação dentro do sistema de informação geográfica, e essa análise e representação, ela está direcionada para a interpretação e a explicação pelas pessoas do mundo real. Explicação do mundo real pelas pessoas. Colocando uma outra forma o texto, né? Então, foi criado uma proposta, né, de um processo de tradução do mundo real para a linguagem computacional.
Então, Gomes e Velho, 1995, Câmara Monteiro, 2001, o Longen, 2013, que é esse livro mais atual, mais recente, né? Todos falam desse processo de representação, né? Esse processo de tradução do mundo real para uma linguagem computacional. Veja, quando a gente fala de linguagem computacional, nem sempre, ou não foi em todo o momento, em todo o processo histórico, que ela esteve ligada diretamente a computadores. Tá? Só para um pequeno parêntese, um adendo. Então, essa proposta de compreensão do mundo real para uma linguagem computacional, a gente chama de paradigma dos 4 universos, ou dos 4 mundos. Tá? Então, seria o universo do mundo real, o universo do mundo conceitual, o universo da representação e o universo da implementação. Então, essa proposta, ela tem essa perspectiva unificadora dos problemas de computação gráfica e de processamento de imagem. Era um problema, não sei se vocês estão escutando já um barulhozinho aqui de... Vou tentar dar uma diminuída e aumentar a voz. Um barulhozinho de porrada, mas a gente vai ter que conviver com isso. Isso, estão minerando ao vivo. Então, essa é uma proposta unificadora, certo? Uma proposta unificadora. Porque era um problema de computação gráfica e vocês vão perceber que isso está muito ligado à informática, né? Essa proposta dos 4 universos. Como representar um mundo real? Essa é a pergunta. Como representar esse mundo real? Como representar os tipos de solos? Como representar a paisagem? O conceito de lugar, o conceito de território dentro de um computador. Como eu faço isso? Quais são as possibilidades que podem ser criadas para fazer essa representação? E talvez seja esse o grande choque, a grande ponderação feita pela geografia, pessoal. Dessa aproximação dos métodos quantitativos com os conceitos da geografia. A geografia, por um tempo, afastou os métodos quantitativos. Hoje há uma reaproximação, mas ainda percebe-se, em alguns momentos, um limite e não uma integração entre métodos qualitativos e métodos quantitativos. E isso se deve pelo fato de os profissionais que utilizam métodos qualitativos olharem para os métodos quantitativos e dizerem que eles não conseguem representar de forma adequada o todo. Mas, para quem ouviu a minha fala na segunda-feira à noite, essa relação entre os métodos quantitativos, essa integração entre os métodos quantitativos e qualitativos tem que ser cada vez mais próximos, porque pode até ser que os métodos quantitativos não consigam representar o todo da forma mais adequada possível, mas isso não quer dizer que ela não represente de alguma forma esse todo. Então, os métodos qualitativos e quantitativos, eles têm que se aproximar, respeitando os seus limites de representação desse todo. Então, há um nível de abstração desse modelo, né? Então, o mundo real, o mundo conceitual, o mundo da representação e o mundo da implementação. Então, do mundo real ao mundo da implementação, há uma abstração crescente, certo? A todo momento você tem que abstrair, né? Você tem que você tem que entender de uma forma diferente esse mundo real, até chegar ao mundo da implementação. E quanto mais próximo for do mundo real, está mais relacionado ao homem. E mais próximo da implementação, ele é orientado ao computador. Então, o mundo real é o mundo que nós vivemos, o mundo do homem, né?
O mundo conceitual, o mundo da representação e o mundo da implementação é o mundo virtual. Né? Para quem gosta de matriz, é a matriz. Quem assistiu os filmes, né? Da Matrix. Então, o que seria esse universo do mundo real? Envolve todos os aspectos que podem ou não ser percebidos ou que são considerados relevantes para uma aplicação particular. Então, quando você está no mundo real, todos os elementos, né, estão lá presentes. Mas isso não quer dizer que para o seu estudo você tenha que utilizar todos os elementos. Então, modelos complexos de análises climáticas, por exemplo, usam diversos elementos que têm presentes na natureza, e não só na natureza, mas do ponto de vista mais amplo, né? Na esfera geográfica. Então, usa todos esses elementos, modela todos esses elementos para obter informações das mudanças climáticas futuras. Então, é necessário a gente ter discernimento do nosso objeto de estudo e esse discernimento possibilitar escolher os elementos adequados para o nosso objeto de estudo, para o nosso objetivo como pesquisador ou como um profissional que está executando uma atividade. Então, eu trouxe para vocês aqui duas imagens, né? Uma de topografia tradicional, que a gente chama de topografia tradicional, e uma de topografia com drones, certo? Nesses dois momentos, os profissionais estão convertendo elementos do mundo real para um mundo de implementação, né, nos computadores. Então, o profissional que está com o teodolito aqui na mão, aqui, olhando pela essa estação, na verdade deve ser uma estação total, ele coleta informações altimétricas do mundo real, e essas informações altimétricas estão sendo codificadas por esse equipamento, então elas estão passando por um processo de implementação e de modelização desse mundo real. Ele consegue pegar alguns pontos desse relevo, né? Enquanto que esse drone, com a câmera que tem acoplada nele e o uso de um GPS geodésico, né, de precisão, ele vai conseguir fazer o mesmo processo de mapeamento desse profissional, só que com um nível de precisão, um nível de detalhamento muito mais significativo. Então, se ele consegue pegar 1000 pontos de um mesmo objeto, esse daqui consegue pegar milhares de pontos de um mesmo objeto. Então, há um nível de detalhamento muito maior nas coletas dessas informações do mundo real. Então, eu vou fazer só levantamentos com drone agora, porque eles têm um maior detalhamento. Não necessariamente, depende do seu objeto de estudo. O seu objeto de estudo pode necessitar, né, somente de um detalhamento feito por uma estação total, e não ser necessário um detalhamento por drone. Então, você tem que saber, de fato, o que você quer representar desse mundo real, o que é necessário desse mundo real, para que você consiga alcançar os objetivos do seu trabalho. A regra usada no processo de medição qualitativa e ou quantitativa descreve a entidade de estudo em um determinado grau de detalhe, e aí a gente concorda com Câmara e Monteiro nesse fato, com a explicação que eu acabei de fazer. O universo conceitual, ele é ainda focado nos humanos, constitui um modelo de processo e objetos em geral parcialmente estruturados e considerado relevante para problemas específicos em uma área de interesse. Então, nesse universo conceitual, a gente pode distinguir entre as grandes classes formais de dados geográficos, que a gente chama de modelos de campos e modelos de objetos. E ainda tem uma especialização, né, que eu não citei nesse slide,
dos modelos de campos, né, os que a gente chama de não espaciais, que hoje em dia estão cada vez mais menos presentes, porque as informações, elas sempre têm essa informação espacial atrelada. Então, a gente tem dois modelos, os modelos de campos de objetos dentro desse modelo conceitual. E há uma especialização desses modelos de campo e desses modelos de objetos em dados temáticos e cadastrais, modelos numéricos de terreno e dados de sensoramento remoto, ou, como eu gosto de ver, como dados de imagem, certo? Então, cada modelo desse, né, um modelo conceitual de campos ou um modelo conceitual de objetos, atende a um conjunto de objetivos. Então, se você quer fazer um mapeamento de solos, você vai utilizar informações tanto temáticas, como de modelo numérico de terreno, como informação de imagens de sensoramento remoto, aéreo ou orbital, certo? Então, você pode utilizar vários desses elementos, vários desses conceitos dentro de um mesmo projeto sem problema, certo? Você só tem que saber qual é o mais adequado para a informação que você quer mapear ou analisar. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma sequência dessa classificação em dados temáticos e cadastrais, modelo numérico de terreno e dados de sensoramento remoto. Opa, depois desse slide. Então, uma explicação mais específica, né, sobre o que seria esse modelo de campos, ou também conhecido como modelo de geocampos. No livro que vocês vão ler, o capítulo do livro que vocês vão ler, ele vai abordar com essa partícula aqui, o modelo de geocampos. Então, o modelo de geocampos enxerga o espaço geográfico como uma superfície contínua, sobre o qual variam os fenômenos a serem observados segundo diferentes atribuições, diferentes distribuições. Então, no modelo de campos, a superfície ela é contínua, então não há uma separação entre os elementos que estão presentes nessa superfície. Então, há uma relação de contiguidade entre esses elementos que compõem a superfície. Nos modelos de objetos, né, representa o espaço geográfico como uma coleção de entidades distintas e identificáveis. Então, há um limite rígido, né, entre os objetos que estão presentes nesses geocampos. Então, quando eu tenho um mapa de solos, no formato de objeto, você consegue ver o limite preciso entre as classes. Mas quando você tem esse mesmo mapa de solos representado no modelo de campos, esse limite ele já não é tão rígido. Então, você não consegue definir de forma clara o limite entre uma classe e a outra, porque esse limite não é tão preciso e rígido como no limite de geoobjetos. Então, esse mapa, ele representa o mapa de cobertura e uso da terra do Brasil de 2014. É um mapa temático do IBGE. Você pode conseguir esse mapa no IBGE. E ele representa a distribuição dos tipos de uso da terra. Então, quando eu falo em uso da terra, ele modela, né, nesse formato de geocampos e de dados temáticos, os tipos de uso. Então, quais são os limites das áreas de agricultura? Onde tem um tipo de uso agricultura, onde tem um tipo de uso mineração, onde cada classe dessa de agricultura, de mineração, de florestas. Então, florestas são áreas naturais que não teriam um uso específico, né? Mas é uma área conservada, sem a presença de usos e atividades humanas. Então, ele faz uma modelização desses elementos que estão presentes
na superfície terrestre, no caso, né, que você consegue reconhecer na superfície terrestre num formato de geocampus e uma especialização de dados temáticos. Geoobjetos é um exemplo de dados cadastrais. Então, nesse mapa, é uma representação do mapa do estado do Pará, e se vocês conseguirem perceber, cada parte, cada colorido desse, né, cada elemento colorido desse representa um município diferente. Então, vocês não vão conseguir reconhecer Belém por conta do tamanho, né, e da escala desse mapa, mas Belém está aqui nessa pontinha. Eu acho que vocês conseguem visualizar isso já faz um tempo. E eu morava bem aqui, ó, morava em Altamira, certo? Então, esse aqui é o grande município de Altamira, do Pará. Paragominas é por aqui, né? Também no Nordeste paraense. Então, essa informação de geoobjetos é porque cada limite desse, cada polígono, a gente pode chamar de polígono também, que constitui um município, ele tem atrelado a ele informações cadastrais que é além do nome do município, da identificação do município em si. Então, ele tem atrelado, vinculado a cada elemento desse, do banco de dados, cada elemento desse, dos limites municipais, dos polígonos dos limites municipais, tem atrelado um banco de dados, né, uma relação com um banco de dados, com informações, por exemplo, do tipo da quantidade de população, o número de habitantes, a quantidade de habitantes que são homens, a quantidade de habitantes que são mulheres, por gênero, né, uma divisão por gênero, a renda per capita, o PIB municipal, são informações que estão atrelados, na verdade, que podem estar atrelados à informação do limite municipal. Então, num geoobjeto, essa informação, né, está relacionada a esse objeto, né? Então, há uma relação entre o que está no mapa e o que está dentro de um banco de dados. E esse banco de dados, ele está cada vez mais... as representações estão cada vez mais sendo feitas nesse formato, né? Então, o formato de arquivo do shapefile que é utilizado pela Esri, né, e que outros programas utilizam, como o QuantoGIS, o GVSig, o Spring, ele usa esse modelo de dados de objetos, modelo de objetos e dados cadastrais, para a representação das informações vetoriais na implementação dessas informações vetoriais no sistema de informação geográfica, no ArcGIS ou no QuantoGIS. Um modelo de geoobjetos, mais uma especialização, né, um modelo de geoobjetos cadastral, de dados cadastrais, mas com uma especialização que a gente chama de especialização de rede. Então, esse objeto de rede, né, no formato de rede, cadastral de rede, ele representa os espaços, os elementos da paisagem, não só por polígonos, mas também por linhas e pontos. E há uma relação entre esses objetos, e essa relação permite, por exemplo, a construção de rotas de um local para outro e a inclusão de informações cadastrais. Então, eu cliquei aqui isso aqui é uma imagem do Google Maps, eu acho que vocês já tiveram acesso ao Google Maps. Nessa imagem do Google Maps, representa os municípios de Ananindeua, aqui, e vai até Benevides, e Marituba está por aqui nessa região Marituba. Então, eu cliquei no pontinho aqui da churrascaria Marituba, e aí tem informações do banco de dados que foi apresentado desse formato. Então, isso daqui, no universo da implementação, é uma tabela, certo? Então, essa tabela foi representada dessa forma. Na tabela, tem a informação da imagem e tem as informações do nome,
se nesse estabelecimento vende refeição no local, se é para viagem, se tem entrega, se tem contato. Todas essas informações estão em formato de tabela, mas elas estão sendo representadas nesse formato para as pessoas conseguirem obter informações sobre esse objeto. E aqui, com essa informação cadastral e em formato de rede, você consegue fazer rotas. Então, se eu estiver em Benevides e eu quero chegar até o Arima Espaço Infantil, que está por coincidência aqui, você consegue estabelecer uma rota e o algoritmo presente nesse sistema de informação, na verdade, nesse programa da Google, né, nesse sistema de informação da Google, ele consegue traçar uma rota entre Benevides até o Arima Espaço Infantil e te indicar quais as ruas que você deve seguir. E ele leva em consideração, por exemplo, a intensidade do trânsito, né, se o caminho vai ser um caminho mais curto, vai ser um caminho menos demorado, quais as ruas que você tem que pegar para chegar até lá, né? Ele vai escolher as ruas que de fato possam diminuir os custos para que você percorra de um local até o outro. Certo? Então, esse seria o modelo de geoobjetos e as suas especializações, cadastral e rede. Um outro modelo, que é também uma especialização do GeoCampus, é a mesma representação que vocês viram anteriormente, só que o que eu quero que vocês percebam, aqui também tem Ananindeua, Benevides e Marituba. O que eu quero que vocês percebam é como o relevo dessa região foi representado. Então, o relevo aqui, e aí a gente chama essas linhas aqui de curvas de nível, né, elas representam o modelado do relevo, essas linhas em marrom. Tá? Representam o modelado do relevo. E o que elas indicam? Que por onde elas passam, o relevo tem a mesma altitude. Então, por toda essa linha, aqui, deixa eu fazer esse contorno aqui, por toda essa linha, em todos os pontos que essa linha tocar, tem uma mesma altitude. Então, a análise dessas linhas, você consegue entender o modelado do relevo de uma determinada região. Então, esse formato de dados a gente chama de modelo numérico do terreno, ou comumente a gente usa somente essas três letrinhas, MNT, certo? E uma outra imagem que também representa Ananindeua, Marituba e Benevides. Então, vocês percebam que foram três figuras, né? Três ilustrações que eu trouxe para vocês, representando os mesmos elementos da paisagem, do território, mas só que em modelos de dados diferentes. Então, aqui da BR, né? Passando aqui a BR. E aqui a entrada para Benevides. Então, nesse formato de imagem, né, o formato de imagem por sensoramento remoto, e no caso eu acredito que seja uma imagem de nível orbital, uma imagem de satélite, né, construída por um satélite, as informações, todas as informações estão presentes na imagem. E é a capacidade do técnico de interpretação dessa imagem que vai pensar os elementos presentes dessa imagem que são necessárias para o seu objeto de estudo. Bom, então, nós já falamos do mundo real, do mundo conceitual, e agora a gente vai falar sobre o universo da representação. Então, no universo da representação, é onde as entidades formais definidas no universo conceitual, né, então, há uma relação direta com o universo antecessor, são associadas a diferentes representações geométricas e alfanuméricas no computador. Então, na representação, no universo da representação, a gente tem duas especializações, né? As representações que a gente entende como representações matriciais
e as representações que a gente entende como representações vetoriais. Então, no sistema de informação geográfica, é comum a gente utilizar essas duas representações. Então, o uso dessas representações, matricial ou representação vetorial, ela vai variar de acordo com a escala e com a projeção cartográfica escolhida e a época de aquisição dessas informações. Então, quando você utiliza um modelo de dados do tipo matricial, você vai atender a uma escala, a um sistema de projeção e a um tempo dessa coleta. Da mesma forma, quando você utiliza as representações vetoriais, você também atende a uma escala, a um sistema de projeção e a um período de coleta. Então, esse seria o universo da representação e um universo que o QuantoGIS usa muito, né, que você vai conseguir perceber de imediato no QuantoGIS. O modelo conceitual, o Spring, por exemplo, é um software que usa esse modelo conceitual na entrada dessas informações. Então, ele divide os elementos em geoobjetos, em geocampos, em modelos numéricos de terreno, em dados cadastrais, em objetos não espaciais. Então, no modelo do QuantoGIS, no universo de entrada, na criação do projeto do QuantoGIS, ele vai dividir a representação em matricial e vetorial, certo? Então, a representação matricial é a representação do formato de imagem. Então, aquela imagem que a gente viu de sensoriamento remoto, ela é composta por uma malha quadriculada, que pode ser regular, uma malha quadriculada regular, e que não necessariamente ela é quadriculada, ela pode ter outros formatos, né? Mas há uma regularidade nessa malha, sobre a qual se constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. Cada célula possui um código referente ao atributo estudado. Então, a representação de uma paisagem, de um espaço territorial, ela vai ser construída linha por coluna. Então, cada pedacinho desse, a gente chama de pixel, você já deve ter ouvido falar, constitui uma imagem. Então, cada linha, assim, linha, e assim, coluna. Então, cada linha e coluna dessa, o cruzamento da linha e coluna tem um pixel, e cada pixel desse tem uma relação com uma legenda. Por exemplo, esse amarelinho aqui, a gente poderia dizer que é agricultura. Esse azulzinho, esses pixels em azul, representariam água. E esses pixels em verdes representariam a floresta. Então, cada pixel desse vai ser codificado, vai receber uma codificação chamada floresta. Floresta, floresta, para cada pixel desse. Então, a diferença do elemento, e aí talvez você consiga perceber melhor o geocampo aqui e o geoobjeto, né? Então, isso aqui, a representação matricial não deixa de ser um geocampo, né? Se a gente for olhar para o modelo conceitual, não deixa de ser um geocampo. Então, cada pixelzinho desse tem uma informação codificada, relacionada a ele, um geocampo diferente, né? Desse geocampo em amarelo e esse daqui em azulzinho. Então, concentrando no formato de representação matricial, as imagens que vocês fazem no celular de vocês, quando tiram uma foto, né, para quem tem celular, essas informações, essa representação do mundo real, ela é feita no formato matricial, certo? Ou a gente também pode chamar de formato de raster. Formato raster. Um dos dois é utilizado para descrever essa forma, esse modelo de representação do mundo real. Então, aqui a gente tem uma imagem temática e uma composição falsa cor das bandas 4, 3, 2 do Landsat 5.
na disciplina de sensoramento remoto, quando vocês estudarem sensoramento remoto, vocês vão entender um pouco sobre o que é as bandas, a diferença entre bandas. Então, nessa imagem, nessa representação, feita no... Acho que esse daqui é o Erdas, né? Eu acho que é o Erdas. Ele faz uma vinculação de cada pixel que representa essa imagem a um conteúdo temático. Então, cada pixel desse, ele faz uma reclassificação. Então, a composição falsa cor das bandas 432 do Landsat 5 é essa imagem aqui, em vermelho, em tons de vermelho, né? Aqui mais escuro, um azul mais escuro, chegando a negro. E essa informação aqui do lado é uma informação temática, do modelo conceitual de geocampus, né, de geocampus ou de campus. E nessa informação temática, cada pixel dessa imagem foi relacionado a uma informação temática. Então, aqui, a gente pode fazer uma relação direta, aqui está em inglês, mas aqui tem informações de usos da Terra relacionados a essa imagem. E aí ele fez uma separação de cada pixelzinho desse, cada pixel que compõe essa imagem. Então, cada elemento, né, cada partícula dessa, cada célula dessa que compõe essa imagem foi recodificada para um sistema temático, né, para um modelo temático, e aí nesse caso aqui era de uso da Terra. Aqui eu tenho mais duas imagens que representam também o mesmo espaço, né, a mesma paisagem, o mesmo território. Aqui é a foz do Rio Cocó, no Ceará. Então, essas são imagens do mesmo local, mas a resolução espacial da imagem, de como ela foi produzida, representa essa paisagem de formas diferentes. Então, dado o tamanho dessa resolução espacial, né, dado o tamanho do pixel, influencia na exatidão das análises e no espaço de armazenamento necessário. Então, se eu utilizo um modelo de representação nesse formato, num formato onde os pixels têm um tamanho menor, e aí você consegue ter uma melhor definição visual desses elementos que estão presentes na paisagem, é mais nítido de você conseguir enxergar, né, o olho humano conseguir enxergar, é mais nítido do que nessa paisagem, você consegue diferenciar, né, tem mais detalhes, mais pixels, por conta que você tem mais pixels de menor tamanho, então essa imagem tem mais pixels do que essa imagem aqui, você consegue ter uma precisão melhor para o mapeamento, entretanto, o espaço de armazenamento dessa imagem, ele é maior, é necessário um espaço de armazenamento maior do que o espaço de armazenamento dessa imagem. Então, quando você vai desenvolver um trabalho e você tem limitações quanto ao espaço de armazenamento ou mesmo de processamento das informações, você acaba escolhendo imagens que ocupem menos espaço, né? Então, é um exemplo de como você deve escolher, qual o modelo adequado que deve ser escolhido para o seu objeto de trabalho, o seu objeto de estudo, o trabalho que vai ser desenvolvido. Veja, isso aqui em branco, acredito que vocês também estejam enxergando em branco, é um campo de dunas móveis, tá? Esse campo de dunas móveis, se eu quiser fazer um mapeamento desse campo de dunas móveis, eu consigo fazer ele aqui, ó. Vou terminar aqui para vocês. Bom, esse daqui é um campo de dunas móveis. Nessa imagem, eu também consigo fazer o campo de dunas... Opa, deixa eu voltar aqui. Vai apagar tudo. Vou fazer por cima, tá?
Então, é claro que eu fiz aqui de forma rápida, mas qual seria a diferença entre os dois? Seria o nível de precisão que eu posso ter nessa imagem de satélite. Mas aí está relacionado à escala de trabalho, certo? Então, se eu trabalhar com uma escala, por exemplo, de 1 para 250 mil, essa imagem aqui, que a gente está vendo um pouco mais embaçada, né? Eu posso falar assim, ela é adequada para a escala de 1 para 250 mil. Mas se eu quiser trabalhar numa escala de 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, essa imagem já não é mais adequada. Então, eu vou ter que utilizar uma imagem com uma maior precisão. E aí eu poderia passar a utilizar essa imagem de satélite. Então, eu não preciso, se eu estou trabalhando na escala de 1 para 250 mil, eu não preciso ter no meu banco de dados, não é necessário ter informações como essas, que são informações que são utilizadas para a escala de 1 para 10 mil, para 20 mil. Isso de um exemplo ilustrativo para vocês, certo? E aí a gente chega à representação vetorial. Então, modelo do mundo real, modelo conceitual entre geocampos, geoobjetos, o modelo da representação, o modelo matricial e agora o modelo vetorial. Então, o modelo vetorial é uma tentativa de reproduzir, né, o mundo real o mais exatamente possível. Esse reproduzi-lo esse é do mundo real. E qualquer entidade ou elemento gráfico de um mapa é reduzido a 3 formas básicas. Então, o mundo real, ele vai ser descrito, vai ser representado por pontos, por linhas ou áreas, ou também, como a gente gosta de chamar, ou como é comumente chamado, de polígonos. Então, o mundo real vai ser representado por pontos, linhas, áreas ou polígonos. E aí, tem essa imagem aqui ilustrativa sobre o que seria pontos, linhas e polígonos. Tem um detalhe importante. O mesmo objeto, ele pode ser representado por pontos, ou por polígonos, ou por linhas. Então, eu vou dizer um exemplo para vocês. As sedes urbanas de um município, ela pode ser representada em uma escala de pouco detalhe, por exemplo, uma escala de 1 para 1 milhão, ela pode ser representada por um ponto. E se a gente tem numa escala de detalhe, e aí no mapa, por exemplo, de 1 para 100 mil, né, 10 vezes, ampliar 10 vezes a escala, né, de detalhamento, de 1 para 1 milhão, 1 para 100 mil, a gente pode representar essa mesma área urbana, essa mesma sede urbana de um município, a gente pode representar no formato de polígono. E aí, o que a gente tem que entender dessa representação vetorial? O que seria um ponto, né? Um ponto, ou a gente pode também chamar de nó. Nó ou vértice. Então, um ponto, ele é representado por um par de coordenadas, certo? Então, cada pontinho desse, né? Então, aqui, ó, o ponto 1, ele tem um par de coordenadas. Ele está na posição 2, no X, né? Na posição X, o 2, e na posição Y, o 4. Então, ele tem um par de coordenadas que representa a sua localização no espaço. As linhas, elas são pontos, né? Eu tenho um conjunto de pontos ligados por segmentos de reta. Então, desse ponto, né, que tem um par de coordenadas, 1, 5, olha, 1, 5, eu tenho um segmento de retas que liga ao ponto que está na coordenada 3, 6. Então, esse ponto a esse, desse ponto a esse e desse ponto a esse. Então, isso daqui seria uma linha. Então, todos os elementos representados por linha, mesmo que vocês não vejam
esses elementos, não seja nítido a presença desses nós ou desses pontinhos, né, eles estão lá presentes. Então, quando a gente for fazer uma edição vetorial, vocês vão perceber a presença dos nós nessa edição vetorial. Não só dos nós, não só no formato de linhas, mas no formato de pontos também, e também nos polígonos. E qual a diferença entre linhas e polígonos? Então, os polígonos também são um conjunto de pontos, né? Um conjunto de pontos, de nós, de vértices, né? Ou de vértices. Só que esses conjuntos de pontos, eles são ligados por segmentos de reta, certo? Eles são ligados por segmentos de reta, mas a diferença entre a linha é que esses pontos ligados por segmentos de retas, o ponto inicial tem a mesma coordenada do ponto final. Então, vamos olhar aqui as informações. No polígono 1, o início é 2,4, né? As coordenadas x, y. E o final, as coordenadas também são 2 e 4. E o mesmo acontece no polígono 2. 3, 2 e 3, 2. Se essas informações, né, se a coordenada inicial e a coordenada final não estiverem, se o ponto final e o ponto inicial dessa linha não tiver um em cima do outro, não for a mesma localização, ele não é um polígono, ele é uma linha, certo? Então, essa é a diferença da representação dos elementos, né, o formato de representação dos elementos. Ponto, linha e polígono. Então, aqui tem duas imagens, né, que representam a mesma paisagem, ou pelo menos que buscam representar elementos da mesma paisagem. Então, numa imagem de satélite, uma fotografia aérea, que pode ser uma fotografia aérea, que tem muito detalhe, nessa imagem, você consegue ver vários elementos presentes no instante que ela foi produzida. E nessa outra informação, aqui no plano B, né, na informação vetorial, um dado cadastral, né, no modelo conceitual cadastral, essa informação aqui, ela tem só alguns elementos presentes nessa imagem. E quais seriam esses elementos? A gente tem informação do tamanho do lote e da área construída nesse lote. Lote, área construída, e essas informações aqui fazem, essas linhas, né, representam o saneamento básico, né, que é água e esgoto, né, água e esgoto, os elementos de água e esgoto desse loteamento. Então, eles passam aqui por trás desse lote aqui, por trás desse lote aqui. Conseguem perceber as informações vetoriais do tipo linha, polígono e ponto, né? Aqui um pontinho, e esse daqui polígono, e esse daqui uma representação de linha. E essa daqui é a representação matricial. Então, os dois elementos, a mesma paisagem sendo representados de formas diferentes. E por que que eu não uso só um, ou por que que eu tenho que usar o outro? Depende dos seus objetivos, né? Então, você pode usar a imagem, né, uma representação matricial para um determinado objetivo, e você pode utilizar, você deve utilizar uma informação vetorial para outros objetivos. Então, aqui é uma comparação entre vetor e matriz. O que tem de benéfico no uso de um ou de outro? Então, no aspecto relações espaciais entre objetos, né, a representação vetorial
ela permite relacionamentos topológicos entre os objetos disponíveis, mas na representação matricial, esses relacionamentos espaciais devem ser inferidos. Então, eu consigo fazer, na representação vetorial, o que a gente chama de relação topológica, relação de vizinhança. Eu consigo identificar quem é o meu vizinho da direita, da esquerda, se os elementos estão contidos ou se estão fora, se tocam um elemento ou outro. Nos relacionamentos espaciais, aí há uma tentativa de inferir esses posicionamentos topológicos. Na representação vetorial, há uma facilitação de associação com o banco de dados. Então, as informações que são armazenadas num formato não gráfico, elas são facilmente relacionadas com informações vetoriais. Mas nas informações, se você utiliza um modelo de representação matricial, a associação é feita somente a uma classe, apenas a uma classe de mapa. Então, quando eu tenho um mapa, uma representação matricial temática de um mapa de uso da Terra, cada pixel só tem a informação do uso da Terra específico. Se eu tenho esse mesmo mapa de uso da Terra representado num modelo vetorial, cada polígono, além da informação temática, né, da informação do uso da Terra, eu posso ter informações diversas. Por exemplo, a área ocupada pelo aquele tipo de uso. Então, para análise, simulação e modelagem, a representação matricial, ela representa melhor os fenômenos com variação contínua no espaço. Então, a simulação e a modelagem ficam mais fáceis. Já na representação de vetor, essa representação indireta dos fenômenos contínuos, há uma certa limitação, entretanto, a álgebra de mapas, ela fica limitada. Então, quando a gente vai estudar sobre análise espacial, a álgebra de mapas, ela intersecciona os vários tipos de mapas e ela tem uma certa limitação quando você utiliza elementos, essa representação vetorial. Escalas de trabalho. A representação vetorial, ela é adequada tanto a grandes quanto a pequenas escalas. E a representação matricial mais adequada para pequenas escalas, 1 para 25 mil e menores. Então, você tem que ver qual a escala de trabalho que você vai utilizar para você identificar qual tipo de representação do mundo real você quer implementar. Os algoritmos, problemas com erros geométricos no vetorial, e na matricial tem um processamento mais rápido e eficiente. O armazenamento por coordenadas, ele é mais eficiente na representação vetorial, mas e menos eficiente e menos você consegue ser menos preciso na representação por matrizes. E aí a gente chega ao universo da implementação. Então, eu acredito que vocês começaram a perceber que do mundo real ao universo da implementação há, de fato, uma abstração nessas informações. De como o objeto do mundo real existe no mundo real e como ele vai ser implementado nos computadores. Então, o universo da implementação é onde as estruturas de dados e algoritmos são escolhidos baseado em considerações como desempenho, capacidade do equipamento e tamanho de massa de dados. Neste universo, escolhem-se as estruturas de dados para implementar as geometrias do universo de representação, e aí essa escolha, né, em 2001, né, citando Câmara e Monteiro, pode ser como árvores quaternárias e árvores em R, armazenadas em arquivos ou em bancos de dados, citando Longren et al., 2013. Então, o universo da implementação é o universo da matriz, né? Para quem lembra do filme Matrix.
como esses dados são implementados dentro do computador, como é o processo de codificação dessas informações dentro do computador. Quais são as linhas de códigos que vão ser utilizadas, qual a linguagem de programação que vai ser utilizada para armazenar essas informações. E essa linguagem de programação também interfere e impõe limites no processamento, no equipamento, na quantidade de informações que podem ser processadas ao mesmo tempo e também disponibilizadas ao público. Então, aqui nesse último quadro, acredito que seja o último quadro, há uma representação, uma interligação, é uma tentativa de fazer uma correspondência entre esses universos que a gente viu. Então, o universo do mundo real, o universo do mundo conceitual, o universo da representação e o universo da implementação, e ele foi adaptado de Câmara e Monteiro 2001, que é o livro que vocês vão ler, o capítulo do livro que vocês vão ler, vocês não precisam ler o livro todo. Então, o mundo real, mapa de uso da Terra, no universo conceitual, no mundo conceitual, ele pode ser tido como temático, um geocampo. No universo da representação, ele pode ser uma matriz, um vetor ou uma tabela. E no universo da implementação, ele pode ser um quad tree, uma árvores quaternárias, linhas em 2D, com R-tree. Um mapa altimétrico, né, as informações de altimetria do mundo real, ela pode ser, no modelo conceitual, um modelo numérico do terreno, um MNT, um conceitual ainda, né, um geocampo. Da representação pode ser uma matriz ou um vetor. No universo da implementação, matriz 2D, linha 2D, nós 3D, pontos 3D. Os lotes urbanos podem estar no universo conceitual como modelo cadastral de geoobjetos. No universo da representação pode ser um vetor ou um vetor tabela, um vetor ou uma tabela. No universo da implementação, linhas 2D e nós 2D. A rede elétrica, que é uma especialização, né, do modelo cadastral de rede, no modelo conceitual uma rede, um geoobjetos, e a representação, um vetor tabela, e a implementação, linhas 2D com R-tree. Então, percebam que quanto mais próximo da linguagem do computador, mais abstrato fica o entendimento dessa modelização do mundo real. Então, quanto mais próximo do que é presente no mundo real, vai ser mais fácil de você conseguir entender essa representação. Mas, a grosso modo, a gente consegue trabalhar com todos esses elementos, né, todo esse universo de conceitos no sistema de informação geográfico de forma simples, certo? Então, nos sistemas de informação geográfica, há o que a gente chama de interoperabilidade, certo? Então, há uma relação e uma facilidade de relação entre esses sistemas de informação geográfica, e aí eu coloquei aqui como exemplo, né, o QuantoGIS, o ArcGIS, o Spring, e aqui embaixo outros SIGs, porque eles conversam entre si, esses sistemas de informação conversam entre si, e as informações, elas conseguem entrar nesses sistemas de informação, conseguem ser implementadas, né, dentro desse sistema foram implementadas para esse sistema de informação, e mesmo que esses sistemas, de alguma forma, usem modelos e conceitos específicos relacionados a eles, há uma interoperabilidade entre eles. Então, se eu estou trabalhando no QuantoGIS, pode ter algumas limitações, mas em grande parte, no todo, assim, em grande parte do todo,
você consegue levar informações produzidas, analisadas e produzidas no QuantoGIS para o ArcGIS, do ArcGIS para o QuantoGIS, do ArcGIS para o Spring, do ArcGIS para outros SIGs, do Spring para outros SIGs. Então, há uma interoperabilidade entre esse sistema de informação geográfica e fica a cargo de vocês escolherem qual sistema de informação vocês querem utilizar, né? Ou quais sistemas de informação geográfica vocês queiram utilizar para as análises espaciais que vocês vão realizar nos projetos de vocês. Ok?